Eu em acho partículas. muito interessante isso, porque a minha meta do ano novo foi falar menos sims. Porque Legal. eu percebi que eu tava falando muito sim e fazendo coisa que eu não queria de verdade, entendeu? Bem comum, né? Eu também fiz muito isso já. E por que eu tava tendo esse comportamento, entende? Porque eu não quero. Por que eu tô tendo esse comportamento? De falar sim quando eu não quero, entende? E aí muita gente vive assim. Uhum. Se eu entendo exatamente o que eu quero e como que eu me devo comportar a partir disso, né? Não vou ter o tanto de burnout e ansiedade que eu tive, né? Claro. É legal isso, porque eu já pensei bastante sobre isso. Eu já fui um cara que não sabia falar não. Também. E aí você vai olhar lá na origem, lá no fundo, lá tem um pouco de insegurança, porque você quer ser aceito pelo outro. Você não quer frustrar o outro. Você quer ser reconhecido. Então, isso tudo vem do medo de não aceitação, vem da insegurança, que nos leva a isso, a fazer as coisas só para ser bem visto, passar de bom moço, ou ser útil para a sociedade, porque que se eu não fizer nada, né? Pra mim a sensação era de insuficiência. Tipo, o que eu faço já não é suficiente. E aí, querer, né, fazer e se desviar, porque é um perigo no empreendedorismo, por exemplo. É uma oportunidade. O que tem de oportunidade que é o que vai te jogar no buraco? Porque a grande sacada é você conseguir... Obviamente que oportunidades são importantes, mas a grande sacada não é oportunidade, é saber escolher quais não são oportunidades que são para você. Porque pode ser a oportunidade do milênio, mas se não for para você, por mais que você fique bilionário, o tanto de bilionário infeliz, depressivo, burnout, com as relações sociais, familiares, relacionais, todas destruídas, gastando fortunas de remédio psiquiátrico, é o padrão e não a exceção. Então, o que é o sucesso é uma questão importante para se pensar nesse momento. E o como falar não e ser uma coisa leve, né? E não precisa nem justificar, mas falar com delicadeza, porque se aquilo que a gente falou há pouco, né, das pessoas que a gente admira muito, se as pessoas de fato sabem exatamente quem elas são, qual é o seu propósito, qual é o seu sentido de vida, por que elas estão ali naquele momento presente, mesmo que muito sutilmente ela não vai querer gastar nenhuma energia em atalho, desviando-se do caminho, perdendo tempo. Isso não quer dizer ser rígido, ser tosco e grosso e não aceitar nada e não desfrutar, porque algumas vezes alguns atalhos não são os atalhos, são os próprios caminhos. Porque às vezes quem está nos ouvindo pode falar assim, não, então eu só vou fazer o que tem que fazer, vou trabalhar. Não, o ócio é produtivo, o tempo de descanso traz a criatividade, um tempo de contemplar e não fazer nada é tão importante quanto fazer. Então é o equilíbrio que dá, né? Que é a parte mais difícil, né? Que é a parte mais difícil. Porque as pessoas trabalham, é pifa. Fica doente, depressiva, ou com o corpo destruído, ou mal, acaba com a família, com a relação. Ou a pessoa fica preguiçosa, não faz nada para cuidar de uma coisa e fica pobre. Então, Estados Unidos, lá, né? Rico do ponto de vista material, conhecimento do mundo, tá patenteado lá, né? Registrado lá. Maior taxa de depressão do mundo. Segunda maior de ansiedade, o Brasil é o primeiro maior de ansiedade. Suicídio, infelicidade das pessoas no trabalho, consumismo desenfreado tentando preencher lacunas. Do outro lado do mundo, você tem um país extremamente espiritualizado, a Índia, onde tem a meditação, onde tem mas ao mesmo tempo as pessoas não têm papel higiênico. As pessoas não têm água encanada e esgoto. E ainda não tem. É tão baixo o nível de educação que é o país mais iluminado do ponto de vista de meditação, iluminação, e ao mesmo tempo onde mais tem estupros. Olha que doideira, cara. Então. Também é a menor taxa de Alzheimer do mundo, sabia? Então, mas aonde está o equilíbrio? Pois é. Sabe, o Brasil tem uma grande oportunidade de juntar essas duas coisas, sabe? A gente segue o modelo americano na economia, mas seguir o modelo indiano no autoconhecimento, ou misturar, sabe, a Grécia com a Inglaterra. Porque acho que a grande sacada do ser humano é conseguir equilibrar. Porque entre comer e fazer digestão, entre ficar acordado e dormir, entre chorar e sorrir, é o que a gente chama de vida. O problema é que a gente se apega. Se apega às dores, se apega aos sofrimentos, se apega aos objetivos materiais ou... Se apega à felicidade também, né? Se apega à felicidade. Achando que felicidade é algo externo. Achando que felicidade é algo, algum destino.
Felicidade não é um destino, não é um lugar, é um estado emocional. Tem um artigo sobre isso. Eu escrevi um artigo inspirado pelo Stefano Dana, chamado Paraíso Portátil. Essa expressão eu aprendi com ele. Assim, o paraíso é portátil, assim, a felicidade pode ser dita também. Porque não é um destino, um local, algo que você tem condições para ter. Depois que eu me formar, eu caso. Depois que eu vou guardar dinheiro para poder fazer isso. A felicidade vai te fazer conseguir tudo isso se você tiver num estado emocional de equilíbrio entre mente e coração, onde você consegue observar suas emoções, mas não mergulhar nelas a ponto de se perder nela. De observar o seu pensamento, mas não a ponto de se perder nele. E não acreditar nem no pensamento, nem nas emoções, porque você não é nem o pensamento e nem a emoção. Você é aquele que observa os pensamentos. Aquele que observa as emoções. Você é a soma dos pensamentos, das emoções e das ausências de pensamento. E das ausências de emoção. É muito pequeno a gente se pegar a um ponto e ficar ali preso nessa corrida dos ratos na história financeira, no Dharma e Karma espiritual. Então, qual é a grande sacada? É a gente conseguir sair um pouco disso e olhar para dentro e aprender. Tem tanta informação, tem tanto ensino, tem tanta filosofia, tem tanta gente hoje com conteúdo disponível. Será que não está na hora de cada um de nós traçar uma jornada individual de elevação de consciência? Porque você me perguntou logo no começo o que é integridade, né? É voltar para a inteireza, para a unidade. E a mesma origem da palavra unidade, que é aquilo que é indivisível, a palavra indivisum, ela dá origem tanto ao indivisível, que no grego passou para ser átomo, aquilo que é indivisível, quanto para indivíduo. Mas o indivíduo, parece que a gente gosta tanto da dualidade que a gente está mais preocupado com o duo do que com o indivíduo. Porque o indivíduo, se ele voltar para a sua individualidade como inteireza, ele para de se ater ao que está externo, às dores, e para ver o que eu aprendo com isso. Como que eu evoluo a partir disso. O que eu estou passando agora, o que eu tenho para aprender com isso. Independente das minhas condições. E essa busca é uma busca estoica, uma busca de autoconhecimento de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo e tudo mais será revelado, quanto uma busca estoica de Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, de como viver melhor. E tudo que tem aí de neurociência, física quântica, etc., no fim do dia nos leva para essa mesma compreensão do campo das ideias de Platão, da inteireza, da busca de elevar a nossa consciência. Então, integridade do campo humano é essa... Querer voltar para a unidade é querer evoluir, querer aprender, querer ser melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Porque quanto mais eu expando a minha consciência, mais naturalmente aprendo sobre o que está fora e como espelho aprendo sobre o que está dentro. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.